Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Muitos corações para vocês, que eu tô com muitas saudades, né? Essa semana ficamos de folga quase, só uma aulinha de matemática, não dá para matar minhas saudades. E você, o que que você fez de bom nesse feriado, hein? Não dá para fazer muita coisa, né? A gente não pode sair muito de casa ainda, mas loguinho, né? Quem sabe daí vamos nos encontrar, nos rever e poder passear também um pouquinho, né? Fazer outras coisas. Olha lá, vamos a mais uma aula de matemática. Estamos aqui, né? Já escolhemos um nome para nossa companheira. Quem adivinha? Quer dizer, não sei se todo mundo vai concordar, né? A gente escolheu que ela vai ser a Yolanda. O que que vocês acham? Ela tem cara da Yolanda? Que tá lá às vezes pondo ordem em todo mundo? Olha lá, pega o caderno, pega o lápis, pega a sua borracha, pega o seu livro, guarda esse celular. Senão, né, como que a Yolanda fala? Senão, será que eu vou ter que chamar a Rosana? Até disso tô com saudade, gente. E olha só, vamos à nossa aula de radiciação. Mais uma, né? A gente estava falando de raiz quadrada e hoje vamos continuar com a raiz cúbica. No último Zoom a gente já falou dela, hein? Você já está pronto aí para aprender mais? Olha só, quando eu tenho, então, dê minha caneta aqui. Olha só aqui em cima. Para eu achar a raiz, que eu vou chamar de raiz cúbica, lembra que o cúbico ele está relacionado com o 3, assim como o quadrado é com o 2. Então, eu vou ter a raiz cúbica de um número quando, olha só aqui embaixo, o B, que é o exemplo meu de letrinhas, elevado ao cubo for o próprio A. Tá vendo aqui a relação entre eles? Olha só, né? Qual o número que elevado ao cubo é igual a A? Essa é a ideia, né? Até coloquei aqui do lado para você ver da nossa aula anterior, que era da raiz quadrada. Qual que é a história da raiz quadrada? A gente fez exercício com azulejo, né? Que eu vou ter aqui um lado A vezes outro lado A. Então, a área disso é A ao quadrado. E para eu saber quanto que é em cada lado, é só fazer a raiz quadrada de A. No caso do cubo, ele tem 3 lados, né? Porque ele é igual ao nosso quadrado, mas ele tem profundidade. Então, ele tem aqui esse lado, ele tem esse lado e ele tem a altura aqui. Por isso, você não pode esquecer que cubo é igual a 3. 2 é igual ao quadrado, porque o quadrado a gente vai fazer lado vezes lado, e no cubo é o volume que a gente vai fazer lado vezes lado vezes lado. 3 vezes, tá bom? Um exemplinho para você aqui. Olha só. Quanto é a raiz cúbica de 8? Você falou aí? Estou ouvindo um número? Se você falou 2, você acertou, porque olha só, 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, né? 2 vezes 2 dá 4 e vezes 2 dá 8. Então, se 2 ao cubo é 8, a resposta dessa raiz é 2. Olha só, temos então a resposta dessa raiz. Pronto para praticar? Exercício na página 17 do seu livro didático. Eu ia falar de atividades, quase que a professora errou. Olha só, lá na página 17, estou com ele aqui, para você poder fazer essa tarefa. Ela é bem rapidinha. E olha só nesse primeiro exercício. Ele está falando aqui de um conjunto de números. Você está vendo aqui?
0, 1, 8, 27, 64, 125. E ele pergunta qual a regra dessa formação? A regra dessa formação é potência, que você viu que está aumentando, né? Qual o número que elevado ao cubo, nós estamos falando de cubo, já dei a dica, vai ser igual a 1? Vamos pôr aqui em cima. O 1 mesmo, né? 1 ao cubo é igual a 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. E o 2 ao cubo? Já fizemos, né? No slide anterior. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. E 3 ao cubo? Você falou 27, hein? Você não fez a conta, você só olhou ali, hein? Não vale daí. 3 vezes 3 vezes 3. Aqui dá 9 vezes 3, 27. Captou já qual é a mensagem? 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo, 5 ao cubo. E aí você pode continuar a sequência, que é o que ele está falando aqui na letra B. A sequência vai ser 3 ao cubo, 7 ao cubo, 8 ao cubo. Você que faz essa conta, hein? Senão não vale, eu que faço tudo. E aí ele pergunta qual a raiz de todos esses termos. Raiz de 1 é 1. Seja ela raiz cúbica, raiz quadrada, a raiz que for. Raiz cúbica de 8, a gente já viu aqui, né? Que número que elevado ao cubo dá 8? É o 2? Então, vamos pôr 2. E aí, você consegue fazer os outros? Vou fazer mais um para você, hein? Raiz cúbica de 27. Qual é o número que elevado ao cubo dá 27? Fizemos aqui em cima, né? Então, você pode vir aqui e colocar o 3. Facinho esse? Olha lá, hein? Tem que pegar o caderno e fazer, porque no livro não cabe. Então, pega lá o seu caderno agora, dá um pause no vídeo, faz esse exercício, para daí a gente ir para o próximo. Ele colocou uma coisa aqui embaixo, olha só, para você fazer em casa. Uns números que não têm raiz exata. Mas você pode olhar na calculadora aí na sua casa, tá bom? Para o próximo slide, uma tarefa. Isso daqui já faz parte da sua tarefa. Que número que elevado ao cubo dá 64? Tem no outro slide, né? A gente que não fez a conta. Mas olha só, é 4. Porque 4 ao cubo é igual a 64. E de 1000? É 10. Por quê? Porque 10 ao cubo é igual a 1000. E de 1? É 1. Por quê? Porque 1 ao cubo é igual a 1. Tá fácil a nossa lição de hoje? Você já treinou bastante com raiz quadrada, né? Se você está achando um pouquinho difícil, presta atenção no que eu vou te falar. É importante que você tenha feito todos os exercícios de potência primeiro, porque você viu que sem potência... É importante que você tenha feito todos os exercícios de raiz quadrada primeiro, porque elas são parecidas, mas a raiz quadrada é um pouquinho menos conta para a gente fazer. Então, se você não fez, tem que fazer também, tá bom? E aí, na nossa aula do Zoom, nós vamos resolver esses exercícios, tá? Mais um aqui para você fazer, mas parecido com o da nossa raiz quadrada. Quem fez vai lembrar disso. Olha só. Ele fala aqui, ó, ele dá um número. E aí ele quer saber o triplo
triplo do número. Triplo é vezes 3. Então, você vai fazer aqui 3 vezes 27. Depois, ele fala raiz cúbica do número. Raiz cúbica do número é a raiz, o cubo aqui fora e o 27 aqui dentro. E o cubo do número é potência. Então, 27 elevado ao cubo. Esse número fica grande, hein? Quero ver você fazer. Vou fazer mais um aqui. O triplo do número, do 8. O triplo do número, 3 vezes 8. A raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 8. E o cubo do número? 8 elevado ao cubo. Facinho? Espero que sim. Faça com calma, com paciência e com muito capricho que vai dar certo. Esse daqui é um exercício para você fazer que não tem jeito, vai ter que fazer as continhas. Você lembra desses símbolos aqui que ele está pedindo nesse exercício? Ó? Maior, menor e o último, que é o igual. Olha só, do maior e do menor, a gente fala o seguinte, como se isso fosse uma boca do jacaré aberta. Aqui, o lado da boca grande é o maior, onde a boca está mais aberta. Então, aqui vem um número que vai ser maior do que esse que está desse lado. Tá bom? Então, a gente vai sempre apontar para qual que é. A parte grande aponta para o maior. E a parte pequenininha está apontando para o menor. Então, aqui para você fazer em casa, hein? 5 ao quadrado. Ele é 25. Raiz cúbica de 64. Já vimos, né? Que é 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Quem é maior, 25 ou 4? O 25, com certeza. Olha aqui. Então, vem o símbolo mostrando que o 25 é o maior. Vou dar uma dica minha. Você sabe como que eu lembro, às vezes, assim, ó. Se você puser um risquinho aqui, ele não parece o número 7? Então, quando eu ponho um risquinho aqui, ó, ele não parece o número 4? Qual que é o maior? O 7. Então, esse é o símbolo de maior e esse é o símbolo de menor. Para você fazer esse daqui, você vai ter que fazer todas as continhas. Só que você olha que ele misturou tudo aqui, né? Olha só, raiz cúbica, raiz quadrada. Raiz cúbica, potência. 1 elevado a 100? Quanto dá 1 elevado a 100? Dá 1, sempre 1. Aqui, ó, raiz quadrada, raiz cúbica. Essa raiz quadrada só na calculadora, não vai ter resultado aqui. Tá bom? Bom divertimento para você. Você não tinha nada para fazer no feriado? Ah, agora você tem. Na próxima vez, fala comigo que eu arrumo uma coisa para você. Deixei também aqui, de tarefa de casa, o livro didático na página 17, o livro de atividades tem um pouquinho na página 11 e um pouquinho na página 13 para você fazer, tá bom? Só praticando, igual academia, só treinando que a gente fica muito forte em forma. Tá aqui então, acabamos a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você faça os exercícios em dia. Eu oro para que você seja muito inteligente, muito sabido e resolva tudo rapidinho para poder fazer outras coisas. Até mais!